mas chamo agora para a sua manifestação a doutora Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, que vai falar pela União dos Juristas Católicos de São Paulo. A doutora Ângela Vidal é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora visitante e pesquisadora em Antropologia, Filósofo Jurídica na Harvard University, diploma Advanced Management Program na Universidade de Navarra, professora do Cell Law School, aprovada em concurso público para professora de Direito Romano e Introdução à Filosofia do Direito, sócia da Advocacia Gandra Martins, representante da FEComércio na International Chamber of Commerce, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, membro da Academia Brasileira de Filosofia, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e professora do Cell Law School, professora no programa de pós-graduação da Universidade Mackenzie. Também tem 20 minutos, doutora Ângela. Sim, sim. Excelentíssima ministra, relatora, Rosa Weber, doutora Carmen Lilian, doutor Luciano, colegas que defendem a possibilidade da legalização do aborto, todos os colegas presentes, brasileiros que nos escutam. Ainda que eu esteja representando a UJUCASP, que visa proteger a vida da concepção à morte natural, eu venho como defensora do Estado laico, do pluralismo, onde cabem todas as posições. E não venho a defender a vida sob uma perspectiva religiosa, mas como professora de filosofia do direito, como advogada, como antropóloga, como mulher, enfim, como ser humano. Com a clara convicção de que acolher essa ADPF seria um aborto jurídico, que esquartejaria os membros da completude sistêmica do nosso ordenamento jurídico, atingindo o núcleo da alma dos valores constitucionais garantidos aos brasileiros a partir dos verdadeiros propósitos do legislador que instituíram o nosso Estado democrático de direito. Nesse sentido, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que não cabe a um partido buscar de forma paternalista e politicamente imatura a proteção do Supremo Tribunal Federal, deixando de discutir entre os seus iguais tão importante questão e deslocando o debate de forma oportunista, ampliando esse debate para obter uma aprovação que pode estar carregada de emoções sem a devida representatividade. Eu não penso que a vida seja um bem sujeito a debate e que simplesmente deveria ser protegido como um direito. Mas caso nós desejássemos discuti-la, o judiciário não é o espaço plural democrático para determinar uma questão de tamanha relevância social e política. Nessa semana, dois grandes veículos conhecidos pelas suas posturas, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, afirmaram nos seus editoriais: esse tema deveria passar pelo exame do Congresso e por consulta popular. E contando com tanta presença estrangeira nesses dias e tendo estudado um bom tempo nos Estados Unidos, eu queria também evocar esse juiz Kavanaugh, que foi recentemente indicado pelo Executivo para a Suprema Corte. É um juiz pro-life, mas ele fala que não é o que se refere à legalização do aborto, mas se pode criar direitos ou retirar direitos a partir do judiciário. A excelentíssima ministra Rosa comentou recentemente também na mídia que se o Supremo é provocado, ele deve reagir. De verdade, sim. E, por outro lado, está aberto também a escutar como está promovendo essa audiência pública. Mas, depois, a sua atitude também deve ser encaminhada, iluminada pela Constituição. No artigo 103, parágrafo 2º, a Constituição determina que se houvesse uma omissão, no caso não há, porque há projetos tramitando no Congresso, né? Se houvesse uma omissão, o Supremo tem que devolver a questão sem invadir competências, garantindo assim a separação, independência e verdadeira harmonia entre os poderes preconizada pela nossa Constituição.
Por outro lado, também chama a atenção que se alegue descumprimento de preceito fundamental quando o nosso sistema é coerente e consistente em torno à inviolabilidade da vida humana, entre Constituição, Código Civil, Código Penal, tratados e jurisprudência no tempo. Por outro lado, o aborto também foi debatido pelos constituintes e foi rejeitado. Como bem lembrou a AGU, não existe um suposto direito constitucional ao aborto. O professor Robert George, da Princeton, ele comenta isso. Quando a gente vai interpretar a lei, isso num sistema de common law, que é muito mais vulnerável a uma mudança em tese, né, ele fala, nós temos que nos ater ao propósito da lei, ao sistema, à história, aos valores, ao capítulo onde se encontram os dispositivos em questão. E, nesse caso, a vida é um direito fundamental. Eu tenho um tio que é pianista, como a senhora bem conhece, e teve recentemente nessa corte. Ele foi um grande intérprete de Bach, né? E eu fico pensando, se meu tio resolvesse interpretar Bach tocando, mudando as notas, que espécie de Bach nós teríamos através dos tempos? O mesmo em relação aos valores dos brasileiros, né, isso, condensados nessa Constituição. Nós, se quiséssemos de verdade mudá-los, teria que ser pelo caminho certo, o que eu não acredito que seja, né? Ou seja, que não seja a vontade do povo. Sobre o aspecto jurídico ainda, eu queria falar da ficção legal. O autor, onde eu tenho uma expertise, né, que eu estudei toda a obra, que se chama Lon Fuller, e que era o catedrático de Jurisprudence, de Teoria Geral do Direito na Harvard Law, ele comenta que ele temia muito as ficções legais, o as if, como se fosse. Ele falava, o direito deve respeitar o real. É preocupante que o direito mude os fatos para que se possam se adequar à teoria. Filosoficamente, se a gente desce ao que é o nascituro, né, o ser, a existência, filosoficamente, elas começam juntas e têm a sua continuidade. Não cabe ao direito estabelecer de forma pragmática e sob sabe lá que critério, né, e de forma arbitrária também, quando começa a vida. Como não cabia ao direito determinar que um escravo era res. Eu lembro de ter assistido esse filme nos Estados Unidos, 12 anos de escravidão, que me tocou muito, além do que, porque me custava muito ver o racismo nos Estados Unidos, né? Aquela cena onde um escravo está sendo semi-enforcado, com os pezinhos assim, tentando, né, sobreviver, e criancinhas estão lá brincando, porque foram insensibilizadas culturalmente com relação à vida daquele escravo. Talvez nenhum animal elas deixassem morrer naquela situação, não é? Ou da mesma forma como a gente despersonalizou, através do Terceiro Reich, despersonalizou o judeu no Holocausto. Nessa semana eu recebi um semanário americano também, que falava sobre essa questão do aborto e falava, o que importa nessa questão? What really matters, não é? O que é o importante? Não são as estatísticas. A lei não se faz por estatística, senão a gente já teria no nosso país institucionalizado a corrupção, porque estatisticamente nós estamos cheios de corrupção institucional, não é? Não, mas ele falava, o que importa é saber o que as coisas são, né? O que uma coisa é para que o direito possa lhe conferir o que é devido. E nesse sentido, uma aluna minha, que muito brilhante, fez um estudo com Bernard Williams, que também é um autor anglo-saxão, sem nenhum background religioso, né, que fala isso. É um debate que não tem, o debate sobre a vida não tem nenhuma justificação de cunho transcendental ou religioso, mas limita-se à real definição da vida humana e de sua inviolabilidade como um todo, não podendo ser mascarada pelo recurso a estágios. Não é? Começamos com 3 meses, depois com 6 meses na França para aproveitar a placenta, porque faz um bom creme dermatológico. Com 7 meses nos Estados Unidos, como a gente viu há 2 anos denunciado, né, para comércio de órgãos. E essa semana eu também ouvi de uma enfermeira americana, até para o aborto, estava realizando um aborto, né? E a criança não morreu, tiraram e a criança não morreu, a criança tinha 7 meses. Daí não podia fazer nada já fora do ventre, então deixaram ela lá, né? E a criança agonizou até morrer, porque fora do ventre já não se podia fazer mais nada, daí seria homicídio, não é? Isso que Bernard Williams fala, quando a racionalidade é rejeitada, passa-se a empreitada de querer justificar a qualquer custo a decisão que já tomou. E daí começamos a
tergiversar conceitos. Por exemplo, uma coisa que me chamou foi o recurso a planejamento familiar ou paternidade responsável para justificar o aborto. Planos vêm antes, não depois. Incluir no plano B o assassinato não é um planejamento. Ou responsabilidade, evocar a responsabilidade. O que quer dizer responsabilidade? Ser esposo da coisa. Res esponso, assumir as consequências. Que espécie de paternidade é a que elimina o próprio filho? Nesse sentido, quando a gente toma uma decisão e quer justificar, a gente se apoia de verdade numa radicalidade cega. E somos bastante intolerantes com a oposição, quando deveríamos, na filosofia do direito, simplesmente nos abrir radicalmente à realidade. Como fala Longfellow, the way things are, como as coisas são, sem complicá-las com justificativas difíceis de convencer, a não ser por emoções grupais. Como bem lembrou o ministro Eros Grau, né, pelo menos que a gente seja sincero nesse artigo maravilhoso que ele publicou nessa sexta-feira no Estado de São Paulo. Não é a mulher que a gente quer ajudar, não é a saúde, é um utilitarismo econômico, é uma moralidade baixa, de mais fácil manipulação. Como diz o John Finnis, um filósofo, um justo filósofo anglo-saxão, não é nem infra-humano, né, essa justificativa, é anti-human, é anti-humana. Um embrião não é uma aberração da natureza, também não é uma parte do corpo da mulher, é um novo ser, né, dependente. Como todos nós fomos dependentes, vamos morrer dependentes, provavelmente. Isso é uma condição humana, né? E o que cabe é pensar o que é devido. E se a gente quiser mesmo pensar na mulher, né? Recentemente, na sexta-feira eu fiz um programa e uma professora falava, a igualdade, nós temos direitos iguais. Sim, temos direitos iguais, mas antropologicamente há um fato que é diferente. Nós engravidamos, os homens não. Então, nós temos que pensar nisso. O meu direito é abortar. Eu achei interessante, nesses dias, ouvindo um médico da Holanda, ele falava, sabe por que nós queremos a eutanásia no nosso país? Porque nós morremos só. Né? Legalizando o aborto, a mulher vai estar ainda mais só. Né? Eu não quero o ato do aborto seguro, eu quero o antes e o depois para a mulher. Ou seja, eu quero que ela possa fazer isso, de fato, como se fala, make love. Eu quero que ela saiba que o ato humano do aborto, né, ela tem que saber como é feito. Nos Estados Unidos, a Alliance Defending Freedom está lutando para que as mulheres possam assistir um vídeo antes de abortar, para saber o que elas vão fazer. E foi proibido, porque não, isso vai atrapalhar. Não, aqui não falou de verdade, então vamos à verdade, vamos esgotar a verdade. Isso que a filosofia quer. Eu quero o depois da mulher, eu quero a psique da mulher estável, eu quero a saúde psíquica da mulher. Ontem mesmo, uma aluna, no sábado, uma aluna minha me falava, ai professora, uma amiga minha, ela fez um aborto agora. Ela fez um aborto num hospital, o pai dela pagou milhões para fazer, pagou bastante dinheiro para fazer esse aborto, num hospital bem considerado. Ela falou, eu estou ajudando ela porque é a quarta vez que ela tenta o suicídio. Não é? Por quê? Não é porque o aborto dela foi seguro, não é verdade? Eu penso que a gente fala em liberdade da mulher. A liberdade, essa liberdade da mulher vai levá-la a ser escrava da sua própria violência. Eu penso também que a liberdade da mulher é poder se abrir à relação. Se eu quero a relação, eu sou livre para ter essa relação. Agora, no momento em que ela concebe, existe uma nova liberdade constitutiva, que ainda está crescendo para poder exercer. Mas a única liberdade que o feto tem de verdade é querer nascer. Né? Ele quer se projetar a vida. Né? E também um aluno meu escrevia, né? O pior é não ter nascido. Né? O pior para um ser humano é não ter nascido. Eu achei engraçado, e eu cito isso no meu livro Antropologia e Direito, que um juiz americano, ele falou isso, ele falou, eu não entendo como um juiz possa ser pro-life, ele é utilitarista. Ele falou, olha, se um filho indesejado, é um assassino em potencial, vamos matar ele antes, porque ele vai ser um assassino depois. Olha que racionalidade, não é? Então a gente pode matar antes, porque ele vai ser um assassino? Não, né? Vamos deixar
deixar viver. A gente não conhece o futuro, né? A gente vê Steve Jobs, a gente vê, né, Cristiano Ronaldo, tantas histórias de quem pôde ser e fez a diferença, não é? Eu achei interessante também que recentemente eu estava fazendo um programa, né, e quando acabou o programa, um cameraman chegou e me perguntou, e me falou: professora, muito obrigada por estar defendendo a vida. Esse fim de semana eu estava no funileiro, chegou uma guriazinha de 12 anos, né, e falou, eu trouxe um dinheiro e falou, o senhor pode me dar o remédio? E ele deu um remédio abortivo. Daí esse cameraman falou, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele falou, eu sei, né? Isso é um crime. Eu também sei, mas assim eu ganho mais dinheiro, não é? E essa guria, ela já veio aqui 2 vezes. O senhor sabe que depois desses bailes funk aqui nesse bairro, é assim, aparece um bando de gente e eu proporciono esse remédio. Depois, comentando isso com uma outra repórter, ela me falou, está vendo? É isso que a senhora quer? É isso que a senhora quer? Que essas gurias abortem dessa forma e não abortem de forma segura? Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero, em primeiro lugar, que essa criança não tenha relações sexuais. Eu quero que essa criança tenha escola. Eu quero que essa criança tenha trabalho. Eu quero que o Brasil gaste, não em aborto, mas em educação. Eu quero que a mulher brasileira não seja manipulada pela sua própria ignorância. Não é? Eu quero que a mulher brasileira, né, possa não ser destinada a ter relações e abortar, mas ser destinada de verdade a construir um Brasil, né, a cooperar, né, com todo esse desenvolvimento econômico e com toda a sua capacidade. Esse é o Brasil que eu e muitos brasileiros queremos. A gente não quer só sexo seguro, a gente quer de verdade amor seguro, né? E de fato a crise que a gente está enfrentando no Brasil ou no mundo ou na pós-modernidade, como dizia Zygmunt Bauman, né, das relações líquidas, é uma crise de amor. Né? Quando a mulher deseja abortar, eu não quero oferecer para isso, eu quero ver por que ela chegou a essa conclusão. Não? E por fim, né, já pensando no que o direito pode fazer, eu penso nesse autor que eu estudei, Lon Fuller, né, que ele vem de uma base aristotélica. Ele fala, eu fui um aristotélico que entrou pela porta dos fundos, né, estudando Aristóteles, e chegou à conclusão que o direito é amizade, que o fim do direito é amizade, que o direito está para fortalecer relações, que espécie de relações humanas, sexuais, de respeito, né, de maternidade, de paternidade, não é? O aborto vai fortalecer. Eu evoco Hannah Arendt, que também é uma filósofa do direito a quem que eu muito aprecio, né, que esse questionamento nosso me fez lembrar o julgamento de Eichmann. E o que ela diz nesse julgamento sobre a racionalidade humana. Somos capazes de fazer o mal, mas não é o pensamento que nos leva ao mal. Não são as nossas qualidades mais humanas, mas precisamente não utilizá-las. O problema surge quando a renúncia a pensar nos converteu em clichês vazios, que desabam diante de qualquer pressão e não nos permite dar resposta pessoal e razoável aos problemas que se apresentam. Mas eu volto ao começo da minha exposição, não é? A questão aqui crucial é o Estado Democrático de Direito, né? E eu venho pedir ao Supremo que guarde zelosamente a nossa Constituição, que guarde a nossa forma do direito. Como bem diz Lon Fuller, se fazemos as coisas do modo certo, é mais fácil que façamos a coisa certa. E evoco, por fim, o meu velho pai, guerreiro pelo Estado Democrático de Direito, que nutre, como a senhora bem sabe, uma admiração quase mística, ele fala, né, por esse tribunal, que nessa questão, como ele tem repetido muitas vezes também, que o Supremo continue sendo Supremo, de verdade supremo em fazer valer a nossa Constituição. No momento, é esse o primeiro desejo dos brasileiros. Obrigada.